Fluminense venceu o Nova Iguaçu nesse domingo e, diferente do clássico contra o Flamengo, venceu jogando ofensivamente também e não apenas se defendendo. Temos algumas coisas boas para destacar dessa partida, então vem comigo para o nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. A vitória contra o Nova Iguaçu faz com que o Fluminense siga vivo na briga pela vaga na semifinal do Campeonato Carioca, mas mais importante do que isso, ela dá alguma expectativa de que esse time pode melhorar para a temporada. Antes de a gente começar o nosso vídeo de análise, é claro que eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e tá passando pela primeira vez por aqui. Mas vamos então falar desse jogo que o Mano entra com a escalação que já era esperada ali, com as alterações de ter o Freitas na ausência do Thiago Silva, ao invés do Thiago Santos que comumente vinha entrando, a manutenção do Guga na lateral direita, e acho que o que eu posso dizer é que nesse primeiro tempo, na verdade, a gente tem uma boa atuação de todos os jogadores que foram titulares nessa partida. Acho que eu não tenho nenhuma crítica a esses jogadores que entraram desde o primeiro minuto de jogo. E o primeiro minuto que já começa com o gol do Fluminense, e é muito engraçado porque a gente vinha reclamando muito sobre a dificuldade do Fluminense criar, e o Fluminense consegue arrumar uma alternativa para isso, pressionando a saída de bola do adversário numa boa jogada, um bom desarme do Martinelli, que encontra John Arias e, por sua vez, encontra Germancano, abrindo o placar com menos de 1 minuto de jogo. Nova Iguaçu tem a oportunidade de dar uma arrancada, vai para o contra-ataque, tem uma oportunidade de gol com a boa defesa do Fábio. O jogo segue com o Fluminense pressionando o Nova Iguaçu, uma pressão até bem grande, ofensivamente falando, nesse primeiro tempo. Mas era uma pressão também que acontecia sob um calor de jogo de 4 horas da tarde nesse domingo extremamente quente. Então também era uma pressão, mas que tinha seus limites, digamos assim. O Fluminense consegue o segundo gol com o Canóbio ainda no primeiro tempo, inclusive um golaço ali dele. E aí a gente vai pro intervalo com uma vantagem muito boa nas costas, uma vantagem muito boa no placar. O time, como volta no segundo tempo, obviamente pela vantagem que tinha feito no primeiro e pelo calor e todo esse contexto da partida, dá uma reduzida, né? Tira um pouquinho o pé do acelerador, digamos assim, nesse termo ofensivo. Isso até me preocupa um pouco no início do segundo tempo, porque eu lembro do Nova Iguaçu ali com umas 3 chegadas perigosas no início do segundo tempo, que beleza, entendo que a gente tá com a vantagem, mas não era pra ter deixado isso acontecer. Acontece que o Mano até volta com o mesmo time, não demora muito depois disso a mexer, coloca, sai Riquelme Felipe pra entrada do Lima, sai Hércules pra entrada do Bernal. O jogo segue. Com essas saídas do Nova Iguaçu pro ataque, o Fluminense segue conseguindo espaço ao longo da partida e criando oportunidades. Chega a entrar ainda no segundo tempo Keno e Serna para a saída de Canóbio e Germancano, que já bem cansados até ali na partida. E ainda com esse nível reduzido, a gente tem boas oportunidades ali. O Lima quase faz um gol. John Arias também, numa jogadaça, quase coloca a bola para dentro. O Nonato chega a entrar no final do segundo tempo para substituir o Martinelli. O jogo termina, talvez assim, num ritmo mais sonolento para quem estava assistindo. Não era um ritmo muito alucinante, mas com o Fluminense criando boas oportunidades, podendo ter ampliado o placar para bem mais além do que os 2-0 conquistados no primeiro tempo. E talvez o que eu acho que mais vale destacar nesse jogo é que o Fluminense conseguiu formas de criar chances de gols através de explorar o erro do adversário, obrigar o adversário a errar, pressionando saídas de bola e também utilizando ali o Gabriel Fuentes e o Martinelli como armas ofensivas ali, para além das funções defensivas dentro de campo, com o time sendo talvez até bem equilibrado ali defensivamente e ofensivamente. Segundo tempo, acho que tem uma queda ali que tem muito a ver com a questão física. Mas indo bem, alguns jogadores que vêm para o segundo tempo não se destacam tanto, mas novamente a gente está falando sobre um time que já
na minha opinião, tinha reduzido ali um pouco o seu poder de pressão e de ataque por todas as questões físicas e de calor desse jogo, mas e também pela vantagem, né? A vantagem também implica nisso. Mas assim, acho que são pontos positivos, mostram que essa equipe pode evoluir, mas ao mesmo tempo a gente ainda tá falando sobre um adversário de um nível de campeonato carioca. Esse campeonato, que vou repetir aqui, Fluminense, que até então tinha 5 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, podendo conseguir classificação para a semifinal, o que mostra o nível desse campeonato, que é nivelado muito por baixo. Então, sim, tem uma evolução desse time, mas é ainda dentro de um contexto de um jogo abaixo. O Fluminense não conseguiu fazer isso contra Flamengo e contra Botafogo. Beleza, conseguiu contra o Vasco. Mas o Vasco também não tá lá bem nesse início de temporada. Então, assim, eu acho que 2024 me deram muitos gatilhos. Porque a gente viu, por exemplo, o time que goleou o Bangu com 4 gols no primeiro jogo de retorno ali das férias fazer a temporada que fez ao longo do ano, e a gente sabe que o nível das competições que a gente vai ter mais à frente são competições maiores, e é importante que o Fluminense consiga se impor ofensivamente também contra adversários mais fortes. Para mim, o nível do Nova Iguaçu era pro Fluminense terminar goleando. Não goleou, mas criou chances, teve oportunidades mais claras do que vinha tendo em outros jogos também contra adversários fracos. Então, assim, já é um avanço. É um pequeno avanço, mas já é um avanço, já são pontos positivos e já me dá um pouquinho mais de expectativa. Ainda que eu tenho muita calma pela questão de entender o nível da competição, que eu acho que é um nível muito mais abaixo do que os últimos campeonatos cariocas. A gente também não tá falando do mesmo Nova Iguaçu do ano passado, que chegou aí, por exemplo, pra semifinal. Chegou aí pra final, na verdade, né? Chegou a eliminar o Vasco na semifinal. Então, assim, eu tô muito cautelosa, galera. Eu sei, mas reconheço aqui que, de fato, o Mano conseguiu apresentar uma evolução no seu trabalho dentro desse time. E aí isso já é algo a se mencionar, já é algo a... Porra, beleza. Precisa mostrar mais. Mas tá interessante, Bem, acho que pro jogo desse domingo era isso que a gente tinha a falar. Agora no próximo domingo a gente vai ter uma missão um pouco diferente. Mano chega a mencionar sobre isso na coletiva de imprensa, que diferente desse jogo onde o Nova Iguaçu, ele tinha motivos, ele tava brigando na parte de cima da tabela, então ele tinha motivos pra sair em busca do ataque, ou seja, deixando inevitavelmente ali espaços pro Fluminense explorar. O Bangu, ele já está rebaixado, não tem chance de permanecer na Série A1 do Campeonato Carioca. Então, a tendência é que o Bangu se feche completamente. Então, a gente vai ver esse Fluminense tendo que lidar com um desafio um pouco diferente e um desafio que foi um problema para o Fluminense também o ano passado, quando a gente enfrentou equipes mais fechadas. Então, acho interessante também para a gente conseguir continuar vendo esse trabalho com possibilidade de evoluir, apresentando uma estratégia diferente para esse jogo. Vamos ver o que o Mano vai aprontar. Até lá a gente tem uma semana de descanso, digamos assim, de Campeonato Carioca, então a gente vai discutir bastante sobre isso. E sobre a notícia ao longo da temporada, vale mencionar, a partida do Freitas e a partida do Guga foram boas partidas. Acho que credencia ali para caso o Thiago Silva não esteja à disposição, o Freitas seguir como titular. Assim também como o Guga, que não dá para dizer que é uma partida espetacular, mas é uma partida segura do Guga. Novamente, então, acho que justificando a sua permanência como lateral direito no lugar do Samuel Xavier. Interessante, estou curiosa para ver se o Guga vai conseguir ter uma sequência de fato nesse time. Já é um bom início, digamos assim, por parte dele.
Mas é isso, assim, acho que fechamos o nosso vídeo. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, inclusive diz aí se você concorda ou discorda da minha análise. E é claro, se você quiser bater um papo a mais sobre isso, 5 horas da tarde a gente tem a nossa live pós-jogo aqui no canal. Tamo junto, saudações tricolores!